Olha só, no começo de fevereiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apontou que pretende flexibilizar regras de publicidade direcionada às crianças e permitir que marcas e empresas possam anunciar em atrações de TV. Pelo Twitter, escreveu Moro: quando criança adorava assistir desenhos nos sábados pela manhã, atualmente quase não existem mais programas infantis nas TVs abertas, salvo honrosas exceções. Um exemplo de que o excesso de regulação pode inviabilizar a atividade. Para a gente entender a legislação sobre publicidade direcionada a esse público infanto-juvenil e seus impactos, nós recebemos a Mariana Gondo, que é advogada especializada nos programas de alimentos e de saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e a Lívia Cataruzzi, que é advogada do programa Criança e Consumo do Instituto Alana. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Antes da gente começar esse papo, eu quero botar mais uma outra informação. Sérgio Moro chegou a dizer o seguinte, roda para mim, um evento da Secretaria Nacional do Consumidor, ele chegou a dizer que ouviu uma reclamação de que, como a TV muitas vezes sobrevive através de anúncios e anunciantes, a regulação da publicidade gerava dificuldade de se produzir material destinado ao público infanto-juvenil. Daí uma reportagem publicada pela revista Consultor Jurídico, em 14 de fevereiro, traz uma informação super interessante para a gente entender melhor esse contexto. O que o ministro disse ter ouvido é literalmente o que consta em uma consultoria encomendada a uma empresa privada por Maurício de Souza Produções, isso em 2014. E Maurício de Souza é hoje um dos maiores interessados no país em fazer publicidade para as crianças. Então, a partir disso tudo, a gente pode dizer que falta, de fato, conhecimento de causa ao ministro ao propor essa flexibilização da publicidade para crianças? Então, vamos começar com a Mariana, depois a gente vai para a Lívia. Mariana. Bom, a gente foi surpreendido, né, em janeiro, em meados de janeiro, com a abertura dessa consulta pública pela Secretaria Nacional do Consumidor, né, que é vinculada ao Ministério da Justiça, com essa proposta de regulamentação da publicidade infantil. Então, o que muito nos surpreendeu foi que essa proposta, né, de uma minuta de portaria da Senacom, ela tem o objetivo e parece muito querer enfraquecer a legislação que já existe sobre o assunto, né? Porque a gente tem um arcabouço jurídico no país muito forte e muito claro sobre o assunto. Então, quando você vai lá olhar o Código de Defesa do Consumidor, ele define muito bem quais são os tipos de publicidade que são consideradas ilegais. Então, dentre elas, a enganosa, aquela publicidade, né, que engana, induz o consumidor a erro, que a gente consegue perceber muito bem qual que é, mas também a publicidade abusiva, que a gente tem muita confusão para entender o que ela é, mas o texto é muito claro. Então, a publicidade abusiva é toda aquela que tenta se aproveitar da deficiência de julgamento da criança, né? Então, assim, qualquer proposta de portaria que vise enfraquecer, né, essa norma, esse texto normativo tão claro, demonstra, sim, no mínimo, uma confusão, assim, no mínimo, um desvirtuamento do espírito da lei. Então, a gente está olhando, assim, toda essa movimentação que está acontecendo até o momento, muito de perto, para monitorar o que está se buscando enfraquecer, né, do que a gente já tem há pelo menos 30 anos no país. Sim. Lívia, eu li inclusive, que é meio que um assunto pacificado, que essa legislação cumpre o que é necessário em termos de regulamentação. E daí a gente vai contra essa legislação quando propõe alterações, flexibilização nessa regulamentação, nessa publicidade, né? Exatamente. E algumas falas, né, sobre o tema estão partindo de premissas equivocadas. A própria argumentação de que a programação infantil na TV aberta teria sido extinta por causa da regulação da publicidade infantil é um mito, né? Foi realmente uma mudança de estratégia de mercado das próprias emissoras de TV, de deixarem de fazer uma programação para um segmento de 0 a 12 anos. Muitas delas partiram para um canal da TV fechada, com 24 horas de programação infantil, e aí, como consequência, 24 horas de publicidade voltada a esse público. E aí elas acabam faturando com anunciantes e também com os assinantes desses canais. E aí, tendo um programa mais diverso no horário da manhã ou da tarde, você acaba chamando a atenção, atingindo um público diverso, de 0 a 100 anos, e também anunciantes de diversos produtos e serviços. Então, essa é o primeiro mito que eu acho que a gente precisa esclarecer aqui nessa conversa.
Além disso, como a Mariana trouxe, a legislação hoje no Brasil ela é suficiente para proteger a criança da exploração comercial, né, dessa publicidade que fala diretamente com ela. Sim. E aí também outra premissa equivocada é a diferenciação entre publicidade de produtos infantis e publicidade infantil. São coisas diferentes. Você pode ter uma publicidade de um produto que é voltado à criança, como um brinquedo, um vestuário, um material escolar, mas com uma comunicação voltada aos adultos, que são os responsáveis pelas crianças, detentores do poder de compra, com capacidade jurídica. Só que a gente vê que como as crianças são bombardeadas 360 graus por publicidade, tem muitos produtos e serviços do universo adulto que são anunciados para elas. E a gente mesmo no Instituto Alana já atuou, por exemplo, em casos de produtos de limpeza, impermeabilizantes, o veículo da família, o hotel da viagem de férias. Então, porque a criança ela é um alvo fácil e rentável, né? Funciona falar diretamente com a criança. E esse entendimento de que a publicidade infantil ela já é proibida no Brasil, vem sendo a cada novo caso apresentado, é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Sim, mas isso não quer dizer que eu posso vender para a criança o produto que é para ela, o brinquedo, por exemplo. Eu também não posso fazer a propaganda de brinquedo para a criança. Não importa o produto ou serviço, ou a marca, se é um produto inclusive saudável ou não saudável, porque tem essa discussão no produto alimentício. A comunicação precisa ser voltada ao adulto e não à criança. Então a gente não está falando aqui de extinguir a publicidade, de acabar com o mercado publicitário ou de impedir que marcas e produtos infantis façam publicidade dos seus produtos e serviços que estão voltados ao público infantil, mas sim que essa comunicação seja voltada ao público adulto. De que jeito? Olha, a gente tem bons casos, assim, de empresas realmente têm compromissos de autorregulamentação, de empresas que se comprometem, por exemplo, a não fazer publicidade para criança, que reconhecem a legislação e se comprometem a não fazer. Tem, por exemplo, casos de brinquedos em que a gente tem publicidade que é voltada para o público adulto. Um exemplo, por exemplo, fralda. É um produto infantil, mas é um produto que é voltado à comunicação para o público adulto. Né? Já teve uma época em que era voltada a publicidade para o irmão mais velho, né? Quando você tinha famílias com mais de um filho, mas hoje a grande maioria das publicidades são voltadas ao público adulto. Então é possível, né? O que acontece é que essa estratégia não pode falar diretamente com a criança, não ter atrativos que atingem diretamente esse público. Do ponto de vista do consumo, eu vi algumas críticas em relação a como fazer essa legislação valer também para o YouTube, por exemplo. Porque o YouTube não seria... Você não está consumindo ali diretamente, o YouTube você não está pagando por isso, mas ele tem acesso a todos os seus dados. Então, dá para incluir também plataformas digitais e o YouTube principalmente nessa legislação de consumidor? Bom, é claro, né, que pensando no YouTube, em todo esse universo, né, porque todos os anúncios publicitários, todas as práticas de promoção comercial e publicidade, elas vão se aperfeiçoando ao longo do tempo e desafiando os órgãos fiscalizadores, né, a partir dessas novas práticas. Então, claro que a gente vê, assim, que é uma preocupação e é um desafio para o poder, né, fiscalizatório, de fato, monitorar esses espaços. Mas existem ferramentas para isso, porque a lei, ela é muito clara e ela não excetua esses novos ambientes, né, ela é geral. Então, é óbvio que a gente atua, né, no IDEC, o Alana também, para que cada vez mais a gente tenha regulamentações mais específicas, né, para lidar com essa nova realidade, né, com as alterações que vão acontecendo diante da tecnologia. Mas, de toda forma, a lei é muito clara e ela serve também para os espaços virtuais também, né? Os espaços virtuais também são espaços de consumo, então eles também sofrem as mesmas consequências para qualquer outra relação comercial que aconteça, né, no mundo concreto, digamos assim. Eu vi muitas críticas em relação ao YouTube, que ele só se movimenta, assim, inclusive com graves infrações ali acontecendo, com comentários de redes de pedofilia, e o YouTube só se movimentou para cortar... mesmo quando tem a ver com a publicidade, para realmente proteger a criança quando tem impacto na publicidade. Então, assim, o mercado produto falou, não, eu não vou mais colocar meu produto aqui porque tem, de fato, comentários que estimulam a pedofilia na rede. E daí sim o YouTube vai atrás. E é uma grande rede que a gente sabe que tem potencial para fazer essa fiscalização. Mas isso não acontece. Acaba sobrando para órgãos como a Alana, como o IDEC, ir atrás de ver o que está acontecendo nas redes?
A pressão da sociedade nesse sentido é fundamental, né? Sim. O YouTube Kids, por exemplo, foi criado a partir da pressão da sociedade, né? De pais e mães e famílias que preocupados com os conteúdos que as crianças tinham acesso, né? Eram expostas no YouTube, porque aí vale lembrar, né? Que é uma plataforma que não foi concebida, não foi desenhada para criança, assim como outras redes sociais. Tem nos seus termos de uso, houve uma mudança, né? Mas os termos de uso do YouTube eram para 18 anos, caiu para 13, mas ainda assim, quando a gente fala de criança pela legislação brasileira, são pessoas de 0 a 12 anos incompletos. Então, não foi uma plataforma que foi pensada para as crianças, mas as crianças estão nesse ambiente digital. E não só como espectadoras de conteúdo, né? Um espectador passivo, um uso passivo desse ambiente, mas também um uso ativo por meio dos canais de youtubers mirins. Que depois, justamente do bombardeio, da quantidade de pessoas, crianças que acompanham esses canais, né, tem canais de crianças de 5, 6, 8 anos com milhões de seguidores, chamou a atenção do mercado, que viu ali aquele espaço como uma excelente oportunidade para dirigir publicidade velada para a criança. Então, a pressão da sociedade é fundamental, a atuação da sociedade civil organizada também e dos órgãos de fiscalização do Sistema Nacional. Então, no nosso entendimento, IDEC e Alana, a legislação ela é suficiente, o que falta é oferecer técnicas, ajudar os órgãos do sistema a fiscalizar e atuar frente a casos concretos. Porque o YouTube é muito diverso, a internet é muito diversa, o ambiente digital, e o que precisa é justamente dar ferramentas para esses órgãos para que eles possam atuar frente aos casos concretos e os abusos que acontecem nesses ambientes. Essa questão dos youtubers mirins, como que vocês encaram isso? São crianças que estão ali gravando vídeos, não sei até que ponto trabalhando de fato, e tem muitos daqueles vídeos de abrindo presente, né? Então, vou abrir agora, a empresa deve ter mandado, vamos fazer o videozinho abrindo tal presente. Eu tenho filho, eu sei como é, tem um monte desses vídeos e a gente vê o tempo todo. É legal isso? Não. É uma discussão bem complexa, né? Tem muitas camadas, eu acho. A Mari pode, inclusive, também depois complementar. Porque, primeiro, a gente tem que pensar se é um ambiente feito para criança, né? Então, aí a gente já parte da ideia de que esse ambiente não foi criado para ela. É legal que a criança, no sentido, produza conteúdo, seja produtora de cultura e ela fale sobre o que ela pensa? Sim. E a internet, como um todo, ela proporciona isso para a criança, né? Sim. Então, a criança deixa de ser essa consumidora passiva, no caso da TV, para ser um sujeito ativo, né? De produção de conteúdo, de cultura. Isso é bacana. O problema é que deixa-se de fazer um conteúdo espontâneo, deixa de fazer um conteúdo que é uma brincadeira para se tornar um trabalho. Né, como obrigação. Então, você tem canais em que você entra e tem lá em cima já divulgando. Vídeos 3 vezes por semana, vídeos segunda, quarta e sábado. Então, deixa de ser uma coisa espontânea da criança para se tornar mesmo um trabalho com regras, com habitualidade, com devolução financeira, né, um retorno financeiro. É muito rentável, vira um negócio para a família, de fato. Exatamente, exatamente. E aí, tem essa questão tanto da publicidade velada, porque muitos desses conteúdos é de difícil identificação para uma criança, mesmo para um adulto. Se é um conteúdo espontâneo da criança, ela está falando daquele brinquedo, daquele produto, daquele shopping que ela está visitando, aquela loja, o livro, enfim. Se é um conteúdo espontâneo, porque ela realmente ganhou aquilo, ou ela quer falar sobre isso, né, a apresentação do material escolar, mostrar o material escolar. Ou se é um conteúdo patrocinado por uma empresa. E aí também entra na discussão de trabalho infantil artístico, que no trabalho infantil no Brasil ele é proibido. Ele prevê exceções, como no caso de trabalho infantil artístico, mas para essas exceções você precisa ter uma autorização da justiça que vai prever o tempo de trabalho, se ela vai trabalhar de dia, de noite, se ela vai perder aula, e aí tem uma autorização para cada campanha, ou filme, ou comercial de TV que seja criado e é que aquela criança participe. E aí a gente está falando da casa dessa criança, então ela grava no quarto dela, então também não observa essas regras de trabalho infantil. Isso aqui é só no Brasil? Não, é uma prática muito recorrente, assim, e crescente, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre monitorando isso muito de perto, pensando a sociedade como um todo, né, a academia, os órgãos fiscalizatórios, a sociedade civil organizada, como um todo pensando em soluções para isso, em como lidar com esse problema. Então, assim, lá no IDEC, né, a gente tem um programa de alimentação saudável, que é onde a gente trata muito dessa questão da publicidade abusiva, dirigida para criança, principalmente pensando nos produtos que não são saudáveis. Sim. E essa prática que você mencionou do unboxing, né, ela é muito recorrente nesses youtubers mirins com alimentos, né? E aí, quando você vai olhar, em geral, os alimentos que são
publicizados por essas crianças, eles sempre se tratam, né, via de regra, se tratam de alimentos ultraprocessados. E os alimentos ultraprocessados, como a cada dia mais vai aparecendo evidências científicas do quão mal eles fazem à saúde, né, e vai criando desde o início ali da vida da pessoa um hábito que vai acarretar, né, num momento posterior em doenças crônicas não transmissíveis, como a gente vem vendo os números crescentes no país, né. Então, essa prática do unboxing, ela é bastante preocupante e ela, como a Lívia falou, ela tem que ser muito investigada e que os órgãos públicos tenham cada vez mais ferramentas para entender como que isso acontece, principalmente quando são patrocinados, né. Então, como ela falou, é difícil esse limiar entre a criança que decide fazer a propaganda voluntariamente de um alimento no canal dela, e é muito diferente a prática da empresa que estimula, né, enviando seus produtos para essas crianças, que já são youtubers mirins, assim, com inúmeros seguidores. Então, essa prática, ela é muito diferente, ela é muito preocupante e, com certeza, o poder público tem que olhar muito seriamente para isso. Há vontade política hoje para se aperfeiçoar essa legislação, para fazê-la valer, para se fiscalizar de fato? Como que vocês estão percebendo? Olha, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele tem uma atuação bem forte dentro desse tema para garantir os direitos da criança nas relações de consumo, né? Mas a gente percebe que tem uma atuação muito forte das empresas, por outro lado, que não querem perder essa fatia do mercado, que é muito importante, né? A criança hoje é um nicho de mercado fundamental para a venda de produtos e serviços e anúncio de marcas. Então, por isso eu acho que é importante essa união, né, essa atuação conjunta entre a sociedade civil, a pressão da população, porque, por exemplo, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia quando identificar uma publicidade infantil, né, para qualquer órgão público, como o PROCON, as defensorias, Ministério Público. Então, essa atuação conjunta da sociedade, até porque a Constituição Federal, no artigo 227, dispõe que os direitos da criança devem ser garantidos com absoluta prioridade por Estado, família e sociedade, o que inclui empresas anunciantes, agências de publicidade, educadores, veículos de comunicação. Então, a sociedade como um todo tem responsabilidade em garantir os direitos das crianças e, no caso da publicidade infantil, impedir que ela seja explorada comercialmente. Agora, essa questão da vontade, né, política que você perguntou, bom, a gente está, como você abriu o programa falando, num momento bastante delicado, né, de tentativa de fragilização desses direitos tão consolidados, né, no nosso país. Mas, por outro lado, a gente vê sim que existem algumas iniciativas e alguns, né, pontos e acontecimentos muito importantes. Então, por exemplo, recentemente, acho que em 2018, a gente teve, né, uma recomendação, por exemplo, do Conselho Superior do Ministério Público. Esse conselho, ele recomendou, né, para que todos os ministérios públicos, sejam federais ou estaduais, que eles olhassem para esse assunto com muito mais cuidado e fiscalizassem. Essa questão, principalmente dos alimentos, né, tem um trecho específico sobre a questão dos alimentos não saudáveis, principalmente no ambiente escolar. Porque, para além, né, de todo o desafio do ambiente virtual, os anúncios publicitários, quando a gente está pensando nisso, e como a Lívia falou, quanto a criança está sempre exposta à publicidade, não é só na televisão, não é só no YouTube, mas em todos os ambientes, como, por exemplo, ambientes da escola, né, que é um ambiente que a gente confia que a criança vai estar lá para outros fins, como aprendizado, e ao mesmo tempo ela está ali sendo bombardeada também de publicidade o tempo inteiro, né? Desde a publicidade, enfim, nas cantinas, mas até publicidades muito ativas das empresas entrando dentro desses ambientes de confiança, né? Para poder promover os seus produtos revestidos, muitas vezes, de um caráter, assim, de atividade educativa, mas querendo já ali incitar na criança aquele hábito por um determinado consumo, né, de um amor a determinada marca, enfim. Então, isso também é bem preocupante, mas, apesar de tudo, a gente tem boas iniciativas e a gente quer muito construir para reforçar cada vez mais isso, né? Maravilha. Vamos fazer uma breve pausa nesse assunto, a gente já volta. Vamos fazer um rápido intervalo agora, fica por aí. Daqui a pouquinho, Bom para Todos está de volta. Deixa eu explicar uma coisinha para quem está acompanhando a gente pela TV, pelas redes. Atrás das meninas aqui tem umas cordas passando. É que o pessoal estava fazendo a limpeza dos vidros, olha ali, tá vendo? E elas ficam balançando a gente está no edifício, não é só a gente aqui nesse edifício, então eles provavelmente estão fazendo limpezas em outros andares, então é isso, tá bom? Se você está estranhando, tá explicado. Pessoal, fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.